Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o Beto Barros, eu sou hipnoterapeuta, eu sou instrutor de breathwork e é um prazer estar aqui com vocês em mais uma sessão online. Hoje nós teremos um breathwork e um renascimento muito especial, viu, gente? Esse aqui veio muito na intuição mesmo e o tema dele é amor de mãe. Qual foi a intuição que eu trouxe para esse trabalho? Que a gente precisa muitas vezes ressignificar a nossa história com a nossa mãe. E a nossa mãe, ela é que nos acolhe nessa vida, que nos dá segurança, proteção muitas vezes. E a gente está bem com a nossa mãe, é como se fosse uma permissão para ir para a vida, sabe? Mãe, eu estou bem, tá tudo certo. Eu vou partir para a vida, eu vou viver, vou ser próspero, porque a minha relação com você está bem resolvida. Então hoje vai ser um dia de retornar realmente às origens, olhar para essa relação com a mãe, desde a concepção, no útero, para reviver talvez algumas sensações, ressignificar um pouco dessa história. Depois nós teremos um momento de acolhimento com essa energia materna, onde você vai poder ser acolhido pela sua mãe, você vai poder se acolher como criança. E aí nós teremos também um momento em que eu vou trazer a energia da mãe das mães, né? A Mãe Maria, independente de qualquer religião, é uma energia feminina, criadora, que a gente vai trazer aqui de uma forma muito simbólica, né? Para representar esse amor maior das mães. Então, a gente vai ter também esse momento de acolhimento nessa energia. Então, para quem está participando pela primeira vez, eu gosto muito de dar as orientações de segurança, porque é muito importante que vocês saibam para que a prática realmente aconteça de uma forma tranquila, bacana, para que vocês tenham o resultado que vocês estão buscando, né? Que é esse momento de expansão, de conexão e de entendimento. Então, para quem que não é essa prática, gente? Essa prática, ela não é para qualquer pessoa que esteja proibida de fazer uma prática de exercício físico mais intensa. Por quê? É a respiração consciente, né? Que breathwork vem do trabalho de respiração consciente, que exige muito da gente. Então, é um momento de dedicação que exige energia, foco. Então, se você tem algum problema de pressão alta não controlada, de coração, ou se alguma das mulheres aqui estiver grávida, se tiver algum um transtorno mental não controlado também, não é muito indicado. Nesse caso, eu sempre indico a procurar um terapeuta para vocês fazerem uma prática particular, porque ele vai levar em consideração todas essas particularidades. Então, vai poder conduzir uma prática com segurança. Lembrando, quem tiver qualquer dúvida, pode perguntar aqui no chat, tá? É muito importante, gente, para vocês terem os maiores benefícios dessa prática, que vocês realmente estejam presentes. Então, a partir do momento que a gente der agora um pequeno intervalo, que vai ser daqui a pouquinho, né? Eu vou dar as explicações, vou dar um intervalinho para vocês beberem uma água e ir ao banheiro. É o momento também de vocês ajeitarem para que vocês honrem a presença. O que é isso? Desligar a notificação do celular ou do computador para que durante a prática você não fique recebendo notificação do WhatsApp, de mensagens. Avisar em casa que você vai estar fazendo uma prática que precisa realmente que você esteja bem ali centrado, centrada. Porque às vezes você está num processo de expansão, está lembrando de uma coisa muito importante, e entra alguém no quarto, alguém bate na porta, alguém te liga, e aí você sai do processo, e aí você não consegue muitas vezes voltar para aquele mesmo ponto que ia ser maravilhoso para sua história, mas aí você não consegue voltar. Então é muito importante honrar a presença e realmente estar focado na prática, porque senão você não vai colher os frutos que você está buscando. Para fazer a prática, gente, tem uma posição que é a ideal. O ideal é você na cama, de forma recostada, um apoio, né, para a cabeça, para você poder relaxar, um apoio para o corpo, e de forma que você fique seguro e segura. Por quê? Pode acontecer de você, sei lá, dormir. Se você está numa posição na cadeira, de repente dorme, você pode cair, bater a cabeça, pode desequilibrar. Então, o ideal é que se você já estiver na cama, caso você ou tenha uma tontura ou durma, você vai estar em segurança e não vai causar nenhum acidente. Quem estiver sentado numa cadeira, o ideal é que você sente com as pernas mais para frente e o corpo um pouquinho mais para trás, porque também se você dormir, você apoia a cabeça aqui e não capota.
O perigo é capotar para frente. Mas o ideal mesmo, como a gente já está num horário mais tarde da noite, é recostado na cama. É o ideal. Durante a prática, como é uma prática de respiração consciente, nós vamos ter alguns ritmos de respiração, tá? O principal ritmo de respiração vai ser inspirar pelo nariz e soltar pela boca. Então, nós vamos inspirar pelo nariz, soltar pela boca devagar, e depois nós vamos ter um ritmo que é um pouquinho mais rápido, que é inspirando e expirando pela boca, tá? Vai ser assim, ó. Que é a respiração circular de renascimento, tá? Então a gente faz isso de uma forma sempre emendando uma inspiração numa expiração e enchendo bem o pulmão e soltando. É o que a gente chama de respiração RC3, que ela é contínua. Eu vou estar o tempo todo respirando, a não ser quando eu der o comando de falar agora pode ficar sem respirar um pouquinho, ou então respira no seu ritmo, ou deixa a respiração acontecer de forma automática. Senão, vocês vão estar seguindo o ritmo da respiração proposta pela prática, tá? Então, ela tem que ser contínua, que é uma inspiração emendando na outra, completa, que é procurando encher bem o pulmão, tá? Enche bem o abdômen, o peito e solta. E ela também tem que ser consciente, ou seja, você está ditando o ritmo da respiração de forma consciente. Então, com isso, você vai ter bons resultados. Eu costumo dizer que quando a gente dá o melhor volta para a gente. Então, nessa prática, eu te convido a dar o seu melhor esforço. Por que, Beto, esforço? Porque realmente respirar conscientemente exige esforço. O seu corpo vai querer que você saia, você vai sentir algumas sensações diferentes, vai ser um pouquinho cansativo, a boca vai ficar seca, mas vocês não vão se arrepender, porque vai ser justamente a respiração consciente que vai te levar para o estado ampliado de consciência, vai fazer com que você lide melhor com as suas emoções, para que surjam memórias, tanto memórias do passado como previsões de futuro. Às vezes pode ser que você tenha algumas visões mais simbólicas também. Então, é respirando, mudando a química corporal que vai fazer com que você realmente tenha esses acessos, tá? E é importante você saber que ao respirar de forma consciente, você terá algumas sensações no seu corpo. A primeira e a mais comum, gente, é uma pequena tonturazinha. Se quem aqui já soprou balão de festa e ficou um pouquinho tonto? Porque a gente está colocando muito CO2 para fora, né? E está também colocando oxigênio para dentro. E isso mexe com a química do nosso corpo. Então, tontear, sentir um pouquinho de vibração na mão, um certo formigamento nas mãos ou nos pés, uma certa rigidez nas mãos ou na boca quando está respirando, a gente chama isso de tetania, tá? Todas são reações específicas por conta da respiração. Então não precisa ter medo nenhum, tá? Ninguém morre de respirar. A gente morre se não respirar. Então, essas sensações, elas são esperadas, mas não são obrigatórias. Nem todo mundo tem. Você pode também sentir calor ou frio. Pode sentir uma energia circulando no seu corpo muito grande. Pode acontecer de você acessar alguma emoção que mexa com você, ainda mais a gente agora que está falando sobre mãe. Algumas pessoas aqui já não têm mais a sua mãe viva, né, nesse plano. Algumas pessoas aqui nem conheceram as suas mães, outras pessoas talvez não tiveram bons relacionamentos com a mãe. Então, hoje vai ser um dia para olhar para essa ligação, né? Porque é algo que todos nós temos, é um pai e uma mãe biológicos. Não necessariamente são os pais que nos criaram, mas a gente tem que honrar que através deles vieram a vida, né? Então, hoje é dia de olhar para essa relação com muito carinho, com muito amor. Pode ser que você tenha uma conexão também mais espiritual. Gente, tá tudo certo o que acontecer, tá? Porque como a gente entra num processo de expansão, a gente pode ter várias sensações diferentes, tá? Mas, Beto, se ficar muito intenso, como que eu tenho que agir? Se ficar muito intenso as sensações da respiração, tem o que a gente chama de suspiro fisiológico, que é uma respiração de emergência. Você inspira fundo, depois, quando tiver com o pulmão cheio, você ainda enche mais um pouquinho, ó, e solta pela boca devagar. Então é assim, ó.
Chega a dar um soninho, né? Dá vontade de bocejar, porque é o que acontece. Essa respiração, ela relaxa mesmo. Então, ó. Inspira fundo, inspira mais um pouquinho e solta. E aí você vai fazendo essas respirações um pouquinho, você vai acalmando o seu corpo e vai ficando bem. É muito importante que você estabeleça a sua intenção para essa prática. Como a nossa ideia aqui é trabalhar com a relação com a nossa mãe, que a gente realmente, né, saia dessa prática com essa relação mais harmônica, de alguma forma melhor, que a gente entenda melhor os desafios que é ser mãe, os desafios que é ser filho. Então, a gente vai olhar para isso com muito carinho hoje, tá? Então, intencione isso e busquem, gente, realmente o impacto. Eu, como hipnoterapeuta, eu já tive vários clientes que, ao acessarem situações do passado com a mãe e ressignificarem, a vida deu uma melhorada muito grande, muitas coisas mudaram, muitas coisas prosperaram. Por quê? Realmente é uma relação muito séria e muito importante para a gente, essa relação de mãe. Então, quando a gente sente que a gente tem a permissão da nossa mãe para viver, para brilhar, para crescer, sabe? O amparo dela, o apoio, normalmente a gente tende a crescer mais. Quando essa relação não está muito legal, normalmente a gente tende a ter alguns bloqueios em algumas áreas. Tendem, tá, gente? Porque isso não é uma generalização, mas é uma possibilidade. E que eu já vi muito no consultório. Então, é muito importante a gente olhar para essa relação realmente com carinho. É muito legal eu falar que você é responsável pela sua jornada, né? Eu tô aqui como um facilitador, como um condutor, mas pode ser que em algum momento, né, eu fale algo que não ressoe com seu coração. Você tem toda a liberdade de não aceitar aquela sugestão e você se dá a sugestão que você quer, porque toda hipnose é uma auto-hipnose, né? Então, eu vou estar aqui conduzindo, mas pode ser que você pense diferente em algum momento e você pode se dar a sugestão que você queira. Se tiver muito intensa a respiração, você estiver sentindo sensações muito fortes, você também tem a responsabilidade de repente dar uma reduzida no ritmo, respirar um pouquinho mais devagar e tá tudo certo, tá? O mais importante é você seguir bem nessa jornada, mas sem fugir de olhar para o que precisa ser visto. Então é muito tranquilo, pessoal. Vocês vão ter os ritmos das respirações nas músicas. Essa é uma prática de hipnomúsico-respiração, onde eu vou colocar músicas, nós vamos respirar. E hoje eu vou conduzir de uma forma mais ativa. Quem participou da última prática viu que eu quase não falei nada, só pedia para respirar. Mas essa prática é uma prática que eu vou conduzindo vocês para vocês poderem acessar, toda a visualização da prática. Então, eu gostaria de saber se tem alguma dúvida de vocês que estão aqui pela primeira vez, ou quem já fez também, mas que tem alguma dúvida. Pode abrir o microfone ou pode escrever no chat, que aí, se não tiver nenhuma dúvida, a gente abre para dar um intervalozinho de 2 minutos e a gente já volta para começar a prática. Dúvidas? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Dani está falando que uma vez ela dormiu. Realmente, as respirações, pessoal, elas levam a gente para o estado de relaxamento muito grande. Então, pode acontecer de dar uma apagada, tá? Então, estejam muito presentes para ir numa posição confortável, mas também não tão confortável para não adormecer logo. Então, a galera, eu tô vendo que não tem dúvidas. Então, gente, ó, vou dar 2 minutinhos para quem quiser ir no banheiro, beber uma água. E aí, quando nós voltarmos, a gente já volta para começar a prática, tá bom? Então, aproveita agora, avisa em casa que você vai fazer uma prática. Tira o pet do quarto. Organiza tudo aí, tira as notificações, qualquer coisa que possa te atrapalhar, para quando a gente voltar, voltar com tudo. Tá bom? Então, até daqui a pouquinho, gente. 2 minutinhos. Boa noite, pessoal. Tô voltando aqui agora. Vamos preparar aqui para começarmos, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui meu áudio, meu som. Se em algum momento estiver muito alto, vocês digitam aqui no chat, tá? Vocês falam para mim. Eu vou fazer um teste aqui rapidinho só para ver se tá tudo ok, se vocês estão ouvindo bem.
Vê se vocês estão ouvindo o som da música e a minha voz. Conseguem ouvir bem os dois? Sim, tá bom assim, a altura da música para minha voz. Vocês vão precisar ouvir bastante a minha voz, mas também captarem a música, tá? Então, beleza. Show. Tá, a voz mais alta que a música, beleza. Tá bom. Eu vou aumentar um pouquinho a música, tá? Vai ficar bom. Então, todos aqui já, pessoal, todos preparados? Tá sem música agora mesmo no momento. Tá sem música. Então, boa noite a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez. Quem está aqui presencialmente, quem vai fazer essa prática online, é um prazer. Eu sou o Beto Barros. Eu espero de coração que vocês possam sentir a conexão com a mãe de vocês e que vocês se abram para respirar, ouvir, sentir e se transformar. Então, nesse momento, eu convido vocês a ficarem numa posição confortável e segura, para que vocês possam realmente fazer essa prática com muita segurança. Fiquem quietinhos e eu vou começar a colocar uma música e vamos juntos. Nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos externos e abrir os seus olhos internos e simplesmente você se permitir relaxar. Solta o peso do seu corpo aonde você está apoiado. Não existe mais nada para fazer agora a não ser estar em completo estado de presença, no aqui e agora. Não tem nada para provar, não existe nada para controlar. É apenas estar aqui. Então esteja presente, relaxa, mantenha os olhos fechados e começa a levar a sua atenção para a sua respiração, percebendo ela acontecendo, sem alterar o ritmo dela. Apenas perceba o ar entrando pelo nariz, o ar saindo pela boca, o ar entrando pelo nariz, saindo. E eu vou colocar agora um som de respiração. Basta vocês agora acompanharem esse som, inspirando pelo nariz e expirando pela boca, lentamente. Enche o pulmão e solta o ar devagar. Enche e solta, relaxando o corpo. Inspira e expira. Inspira e expira. E a cada expiração, permita que o seu corpo relaxe mais e mais. Inspira fundo e expira, soltando a musculatura da testa, a mandíbula. Permita agora relaxar o seu pescoço, encontre uma posição confortável. Vai soltando também os seus ombros. Se dá o comando de relaxar. Isso. Relaxa o seu tórax, seus braços. Uma dica é você inspirar fechando a mão e soltar relaxando. Dá esse comando. Até que você não precise mais fazer o movimento da mão, apenas relaxar. Sente seu coração batendo.
Se conecta com ele enquanto respira. Inspira profundamente e solta o ar. Sente o seu quadril, suas pernas pesando sobre o apoio. Isso. Sente as suas panturrilhas relaxando. Isso. Muito bom. E enquanto você respira conscientemente, eu quero te convidar para fazer uma viagem. Uma viagem para um lugar que eu tenho certeza que você já conhece, mas que talvez você não se lembre. E esse lugar é o lugar de onde você veio. Antes das palavras, antes das histórias, antes dos seus medos, antes mesmo de você saber quem era. Hoje nós vamos voltar para a origem. Então é muito importante que você continue respirando, mantendo o foco na respiração, enquanto todo o processo vai acontecendo. Respira. E é muito importante saber que antes de você existe uma história de quem te trouxe para esse mundo, do seu pai e da sua mãe. E hoje nós vamos voltar um pouquinho na história da sua mãe. Então, enquanto você respira, nós vamos voltando no tempo. É um processo de imaginar, é um processo de sentir, e nós vamos voltando no tempo. Vai voltando lentamente. Imagine a sua mãe, não apenas como a mulher que talvez você tenha conhecido. Quero que você imagine antes mesmo dela ser sua mãe. Imagine-a talvez como uma adolescente, como uma criança, como uma menina. Talvez você consiga vê-la, talvez não. Talvez você apenas sinta uma presença. Mas entenda que a sua mãe, ela também já foi criança. E eu quero que você imagine como era a sua mãe quando criança. Observe ela. Entenda que ela também teve uma infância. Entenda que também faltou algo para ela. Entenda que ela também teve sonhos. Ela também teve medos. Ela teve necessidades. Ela teve feridas. Ela foi amada ou não. Ela também precisou ser cuidada. Agora, imagine os pais dela, os seus avós. E antes deles, os pais dos seus avós. Perceba que antes de você chegar, antes da sua mãe chegar, existe uma longa história atrás deles. Uma longa história por trás da mulher que um dia se tornaria sua mãe. E essa história começou muito antes de você. Talvez tenha existido perdas, dificuldades, medos, abandonos, abusos, silêncios, faltas, mas também existiram encontros, amores, sonhos, esperanças.
E enquanto você respira no ritmo proposto, é muito importante que você apenas observe. Você não precisa justificar ninguém. Você não precisa dizer que tudo foi certo. Você não precisa negar aquilo que doeu. Mas apenas é importante que você, nesse momento, reconheça: a minha mãe também tem uma história. A minha mãe também foi filha. A minha mãe também amou. A minha mãe também foi amada. A minha mãe também sofreu. E talvez, pela primeira vez, você possa olhar para ela não somente como a sua mãe, mas eu quero que você também olhe para sua mãe como um ser humano, uma mulher, uma filha, uma criança que um dia também precisou de colo. E talvez ela não tenha tido colo do jeito que ela precisava. Então, nesse momento, eu quero que você respire e reflita um pouquinho sobre a sua mãe. Também tem uma história. Respira. E observe um pouco a história da sua mãe. Talvez seus avós tenham contado algumas histórias de como foi a vida dela. Talvez ela mesma tenha contado algumas histórias para você. Entenda, ela também é um ser humano que acerta, que erra e também teve uma história. Nesse momento, a respiração vai ficar um pouco mais rápida. Eu te convido a inspirar e expirar pela boca no ritmo que vai aparecer. É só seguir o ritmo. Inspirando pela boca e soltando pela boca. Agora as sensações no seu corpo podem intensificar um pouquinho. E tá tudo bem, tá tudo certo. Apenas respire. Respire. E no meio de toda essa história da sua mãe, existiu um momento em que a sua mãe e o seu pai se encontraram. Eu quero que você imagine o momento em que isso aconteceu. O encontro de duas pessoas, duas histórias, duas famílias, dois caminhos que de alguma maneira se cruzaram. Eu não sei como foi a história dos seus pais, talvez você saiba. Talvez tenha sido envolvida de muito amor, talvez não. Talvez teve muito sofrimento nessa história. Mas o mais importante é você saber que através desse encontro, a vida encontrou um caminho. E desse caminho você surgiu. Talvez a sua história tenha sido planejada, talvez não. Talvez a sua vida tenha sido desejada. Talvez ela tenha acontecido inesperadamente. Nesse momento não importa. O que importa é que existe algo maior que tudo isso. A partir de agora, a sua vida foi criada. E a partir de agora começa a sua história. Então respire. Respire. E a sua história, ela começa no momento da sua concepção. E aí, nesse momento, você vai para o seu primeiro lar. Você vai para o útero da sua mãe. Então, nesse momento, eu quero que você continue respirando, ouvindo e sentindo. Continua respirando pela boca. Respira pela boca. E entra agora no útero da sua mãe.
Respira. Continua respirando de forma circular. É o seu primeiro lar. Talvez esse lugar esteja escuro, quente. Você sente que você está protegido, protegida. Que você apenas precisa estar aí, não precisa fazer nada, não precisa trabalhar, não precisa conquistar, não precisa agradar. Você simplesmente existe e está se desenvolvendo aí dentro do útero. E à medida que você vai se desenvolvendo, você percebe que do outro lado existe uma outra presença, que você está dentro dela. É a sua mãe. Quero que você perceba os sons. Ouça o coração dela. Ouça a respiração dela enquanto você respira. Perceba que quando ela se movimenta, você também sente. Sinta o sangue dela circulando dentro de você. O que ela sente é transmitido para você através das moléculas. Respira. Talvez você comece a sentir que tudo que ela sentiu, tudo que acontece com ela, de alguma maneira, faz parte do universo que você está vivendo. E que de alguma forma você pode ser impactado ou impactado sobre isso. E aqui existe uma possibilidade muito profunda. Perceber que a sua mãe também estava vivendo a própria história enquanto carregava você. Enquanto você vai se desenvolvendo dentro do útero da sua mãe, talvez você perceba que ela estivesse feliz, talvez ela estivesse assustada com essa gravidez, talvez muito cansada, talvez vivendo muitas dificuldades, ou talvez ela estivesse cheia de esperança. Talvez você nunca saiba o que exatamente ela sentiu. E tá tudo bem. O meu convite é para que você respire e se conecte. E se abra para sentir. Apenas permite que seu corpo explore as sensações. Deixe vir lembranças. Como era estar dentro desse espaço? O que você sente aí dentro? Você sente segurança? Você sente acolhimento? Você sente amor? Você sente proteção? Você sente alguma tensão? Medo? Solidão? Apenas observe, não queira mudar nada. Agora é o momento de você sentir e observar. Respire e sinta. Se abra para o sentir. E enquanto você sente, se alguma dor surgir, não lute contra ela. Se vier tristeza, permita. Se vier alguma raiva, observe. Se vier amor, receba. Se você sentir um vazio, respire dentro dele. Inspira
Expira. Se a boca ficar seca, molha a boca com a língua e continua respirando. O mais importante é que eu não estou te pedindo para romantizar a sua história. Você não precisa perdoar ninguém à força. Você não precisa dizer que aquilo que te aconteceu foi certo. Hoje nós estamos criando apenas um espaço para você observar a história da sua mãe e a sua história. E talvez você possa dizer internamente: eu reconheço a minha história. Eu reconheço aquilo que vivi. Eu reconheço aquilo que eu senti. E principalmente, é você dizer internamente que você não precisa mais continuar carregando aquilo que não te pertence. Vou repetir mais uma vez. Você não precisa mais continuar carregando aquilo que não te pertence. Respira. Perceba enquanto você está dentro do útero da sua mãe o que é seu, o que é dela. E o que talvez você trouxe para a sua vida dela. Respira. Respira. Agora eu quero que você sinta e imagine que algo começou a mudar. Você está crescendo tanto que esse espaço começou a ficar apertado, começou a ficar menor. E você percebe que está chegando a hora de você nascer. A hora de renascer. Está chegando a hora de você sair de onde está e entrar num mundo completamente novo. Um mundo cheio de desafios. Talvez exista medo. Talvez exista alguma resistência para você sair para esse mundo. Talvez você queira permanecer onde está. E tá tudo bem. Apenas respire. Mantenha o foco na sua respiração e acolha todas as sensações. Entenda que cada respiração é uma onda e que cada onda aproxima você do nascimento. Inspira, expira, inspira, expira. E você está se aproximando do momento do seu nascimento. E daqui a pouquinho eu vou contar de 1 até 3. E no 3 você vai nascer. 1, respira. Se preparando para nascer, sinta, está chegando a hora. 2, se preparando. E 3, nascendo, nascendo. Você nasceu para uma nova vida. Você nasceu para uma nova possibilidade. Eu te convido a respirar pela primeira vez. Talvez essa respiração venha junto com choro. É um ar completamente diferente. Permita que ele toque o seu corpo. Você chegou. Você nasceu. E nesse momento, independente do que aconteceu na sua história, das suas dificuldades, das limitações, dos erros, das dores, eu te peço para você se permitir imaginar e sentir uma possibilidade. Imagine que a sua mãe, que carrega toda uma história, que ela se aproxima nesse momento e te pega no colo. E ela fala: eu desejo que você viva.
E enquanto ela te embala, ela fala: eu desejo que você seja feliz. Eu desejo que você encontre o seu caminho. Eu desejo que você prospere. Sinta, imagine. E ela fala: eu desejo que você conheça o amor, mesmo que eu não tenha recebido, mesmo que eu não tenha te dado esse amor como você merecia e como eu deveria. Eu desejo que você tenha uma vida maior que a minha. E talvez você consiga ouvir ou sentir. Vá, viva, experimente a vida, ame, erre, aprenda, cresça, seja feliz. Eu não preciso que você viva a minha vida. Eu quero que você viva a sua. Respire naturalmente. E escuta. E sinta. Sinta esse acolhimento. Se possível para você, receba esse colo. Sinta o olhar da sua mãe. Se abra para essa possibilidade. E sinta que você está recebendo da sua mãe a permissão para viver. Entenda que talvez não seja necessário mudar o passado. Talvez o que você precisa é apenas mudar a maneira como você enxerga esse passado e como você carrega esse passado dentro de si. Sinta mais um pouquinho a presença e o colo da sua mãe. E eu vou dar 1 minuto de silêncio para você se despedir dela, falando o que você tem vontade de falar para sua mãe e se abrindo para ouvir o que a sua mãe tem para te falar. Se abra para o sentir. Nesse momento, você se despede da sua mãe e ela vai em direção à luz e você começa a respirar, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. Sinta a vida tomando conta do seu corpo. Leve a sua atenção para o seu peito, perceba seu abdômen e o seu peito enchendo e esvaziando. E você se sente, e você percebe que você não é mais aquele bebê, que você cresceu, que você está aqui. E
Talvez hoje, com essa prática, você possa aprender algo novo. A receber. Receber amor, receber cuidado, receber as oportunidades, receber a abundância, receber a prosperidade, receber a vida sem culpa, sem precisar provar que você merece. Porque você não precisa conquistar o direito de existir. Você já existe. Você recebeu a vida do seu pai e da sua mãe, independente da história deles. Você já existe. E repita mentalmente comigo: eu permito que a vida chegue até mim. Eu permito receber. Eu me permito prosperar. Eu permito viver uma vida plena. Eu honro a vida que chegou até mim. Respira profundamente e solta. Enquanto você respira, eu quero que você imagine a sua mãe e o seu pai atrás de você e toda a história deles. Atrás deles, os seus avós, os seus bisavós. E eu quero que você veja toda essa linhagem. Olhe para trás e diga para eles: eu honro vocês. Eu agradeço pela vida que chegou até mim. Mas eu não preciso carregar as dores de vocês. Eu não preciso repetir o medo de vocês. Eu não preciso repetir as suas limitações. Eu não preciso viver as histórias que pertencem a vocês. Eu recebo a vida e eu escolho seguir o meu próprio caminho a partir de hoje. Eu recebo a vida e escolho seguir o meu próprio caminho a partir de hoje. Respira. Respira. E enquanto você honra os seus pais, honra a sua ancestralidade, você começa a ver uma luz suave surgindo à sua frente. E você começa a sentir uma presença muito amorosa, uma presença maternal, compassiva. Essa é a energia de Mãe Maria. Não importa a sua religião, não importa como você chama essa presença. Permita que ela represente um arquétipo do amor materno incondicional. Imagine Mãe Maria, imagine essa energia se aproximando. Ela olha para você sem julgamento, um olhar amoroso, sem cobrança, sem exigir nada, apenas transmitindo amor. E enquanto você respira, você percebe que ela abre os braços e você vai para os braços dela. E você percebe que você pode apenas descansar. Você simplesmente se permite descansar no colo de Mãe Maria.
como uma criança. E enquanto você está no colo de Mãe Maria, sentindo todo esse amor incondicional, você respira. A cada inspiração você se enche desse amor. E a cada expiração você percebe que você pode transbordar esse amor para sua mãe, talvez para o seu pai, para os seus filhos, para os seus familiares, para os seus irmãos, para os seus amigos, colegas de trabalho. Então sinta esse amor, sinta todo o acolhimento nesse colo da grande mãe e transborde esse amor. Receba inspirando e transborde. Respire. Respire. Talvez você tenha passado muito tempo tentando ser forte, tentando dar conta de tudo, tentando provar, tentando conquistar. Agora, apenas descanse, receba. Não precisa fazer nada. É só respirar e relaxar. Eu quero que você imagine agora uma luz entrando pelo alto da sua cabeça, descendo pelo seu rosto, pela sua garganta, pelo peito, tomando conta do seu coração, do seu abdômen, dos seus quadris, das suas pernas, e deixa essa luz chegar até os seus pés. Sinta e perceba o acolhimento que essa luz e essa energia te traz. Você está sendo recebido pela energia criativa da vida materna. Então, nesse momento, eu te convido a continuar respirando e apenas ouvir a música que vai tocar, em total estado de presença. Respira. Se entrega para esse amor. Senhora de todo azul, do céu nos alimentai, nos transforma em frutos teus, em espíritos imortais. Consagra o nosso coração com teu rosário de luz. Aquece o nosso corpo com o manto que cobre o Jesus. Maria. Respira. Menina de Nazaré, ouça nossa oração.
Respira e se entrega para a experiência. Esteja aberto, aberta a receber ensinamentos. Que somos filhos teus, mães de toda mãe, os sonhos que a terra prometeu, na fonte dessa natureza sublime. Respira. Respira. Vai parando a respiração, deixando ela acontecer naturalmente. Simplesmente deixa a respiração acontecer. Nesse momento, eu te chamo a colocar a sua mão sobre o seu coração, a outra mão sobre o abdômen, mantendo uma mão sobre o peito e outra sobre o abdômen. Sinta seu corpo. Sinta a sua respiração acontecendo. E repita mentalmente: independente da história da minha mãe, eu honro a minha mãe. Eu honro a minha história. Eu honro a vida. Eu recebo a vida. Eu libero o que não me pertence. Eu me permito prosperar. Eu me permito amar. Eu me permito receber. Eu me permito ser feliz. E agora, talvez a frase mais importante de toda essa jornada. Repete comigo: mãe, eu recebo a vida que veio através de você. E agora eu sigo com amor, eu sigo com liberdade, eu sigo sendo quem eu sou. Respira fundo e vai percebendo o seu corpo, vai percebendo o peso do seu corpo onde você está apoiado, ouvindo os sons ao seu redor. Perceba que você não voltou para o passado. Você voltou para o presente. Você está aqui.
respirando, sentindo a vida em você, presente. Talvez algo dentro de você tenha mudado, talvez tenha havido uma compreensão, talvez apenas uma emoção, ou quem sabe, apenas o silêncio. Não tente entender tudo agora. Algumas experiências precisam primeiro ser sentidas e somente depois compreendidas. Faça uma última inspiração profunda, puxa o ar bem fundo, solta o ar e entregue. Entregue a necessidade de controlar, entregue a necessidade de entender e simplesmente permita-se existir. Você nasceu, você está viva, você está vivo, você está aqui. E enquanto houver respiração, há possibilidade. Possibilidade de novas escolhas, de amar, de transformar, de prosperar, de viver. Respire, receba e diga sim à vida. Respira e entenda. Talvez você não consiga mudar a mãe que teve. Talvez você não possa mudar o que aconteceu na sua história. Mas mais uma vez, você pode transformar a maneira como você carrega essa história dentro de você. Hoje você voltou à sua origem, olhou para a sua história, encontrou com a sua criança, nasceu novamente. E agora você pode escolher caminhar pela vida, levando aquilo que é seu, a vida, o amor, a possibilidade de viver o melhor dessa vida e ser feliz. Repete comigo: mãe, eu recebo a vida e sigo o meu caminho. Eu digo sim à vida. Respira fundo, vai abrindo os olhos, mexendo os pés, mexendo as mãos, voltando para o aqui e agora, voltando, abrindo os olhos.